E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Chamo Físico. Meu nome é Thales Rodrigues, professor de Física aqui no YouTube. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a escala Kelvin. Thales é daquele MC? Kelvin, o Chris? Peço desculpas pelo trocadilho já no início do vídeo, tá? Prometo que isso não vai se repetir. Hoje nós vamos conversar então sobre a escala Kelvin, a escala de temperatura do Sistema Internacional. Existem outras duas escalas que a física trabalha bastante, a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Eu já publiquei um vídeo aqui no canal sobre essas duas escalas e como que faz para transformar uma na outra. Caso você tenha interesse em assistir esse vídeo, só clicar aqui, ó. Então hoje nós vamos falar de escala Kelvin, tá? Uma escala diferentona das escalas anteriores, escalas Celsius e Fahrenheit, pois essa escala é uma escala absoluta e ela vem de um estudo de gases. Vamos começar. Bom, imagine que eu tenha um gás confinado em um recipiente, aqui ó, um recipiente com volume constante, Nesse recipiente eu vou colocar dois medidores, um medidor de pressão e um medidor de temperatura. Então eles estão aqui indicados, ó, pressão e temperatura. O que o Kelvin começou a fazer? Ele começou a coletar dados de pressão e temperatura do gás. Como assim? Ele olhava a temperatura do gás, olhava a pressão. Mudava a temperatura, olhava a pressão. Outra temperatura, outra pressão. E aí ele pegou esses dados de temperatura e pressão e jogou isso em um gráfico. O que ele percebeu? Ele percebeu que em todos os experimentos que ele fazia, mudando a quantidade do gás, mudando o tipo do gás, ele sempre tinha uma relação linear entre pressão e temperatura. Como assim? Olhando para o gráfico, nós temos aqui pressão por temperatura, temperatura em graus Celsius. Em todos os experimentos, ele sempre chegava a retas aqui assim, retas crescentes. O que significa dizer que o aumento de temperatura colaborava para o aumento da pressão do gás. A volume constante, aumentar a temperatura aumentava a pressão do gás. Isso é razoavelmente intuitivo. Você não precisa ser muito esperto para entender por que aumentar a temperatura aumenta a pressão. Você sabe que temperatura está associada ao grau de agitação das partículas. Quanto maior a temperatura, maior é o grau de agitação. Quando você aumenta o grau de agitação das partículas a volume constante, as pancadas nas paredes do recipiente aumentam e, consequentemente, a pressão do gás aumenta, uma vez que pressão é definida como sendo força por área. Então, o aumento de temperatura levava ao aumento de pressão. Kelvin, então, construiu esse gráfico, né? E ele percebia, então, retas aqui. No meu desenho, eu coloquei duas retas, representando aí dois experimentos. Vamos, inclusive, falar que um experimento é com muito gás e o outro é com pouco gás. Você saberia me dizer qual é a reta do experimento com muito gás? Bom, a reta com o experimento com muito gás é a reta de cima, tá? Deixa eu anotar aqui, ó. Essa daqui, então, é um experimento com muito gás. Esse daqui é um experimento com pouco gás. Thales, não entendi não, por que a reta de cima é com muito gás? Observe que para a mesma temperatura, se você pegar a mesma temperatura, ou seja, o mesmo grau de agitação, para a mesma temperatura, a pressão está dando maior no experimento de cima do que no experimento de baixo, né? Por que a pressão é maior se o grau de agitação é o mesmo? Possivelmente é porque tem mais gente para dar pancada. Então, por isso, esse é o experimento com muito gás. Mas o principal dessa discussão não é isso não. O principal é o seguinte, ó. Quando Kelvin traçou o gráfico, então, ele obteve aqui retas, beleza? E se ele tinha a equação da reta, ele conseguia, assim, prolongar a reta, extrapolar a reta e conseguir fazer algumas previsões de temperaturas que ele nem chegou a medir no laboratório. Qual foi a decisão do Kelvin? Ele pensou o seguinte: vamos prolongar essas retas. Prolongando as retas aqui assim, ó, ele percebia que em todos os experimentos as retas partiam de um mesmo ponto. Elas tinham esse ponto comum aqui, ó. Novamente, a parte pontilhada do gráfico, o Kelvin não mediu no laboratório. O que ele mediu foi as linhas cheias, tudo bem? A parte pontilhada é extrapolação. Então isso daqui, ó, ele está extrapolando. Ou seja, ele não mediu isso daqui no laboratório, mas se ele tem as retas, ele pode, sem o menor problema, prolongar aqui e ver de qual é que é, ver aonde que isso vai dar. E aí ele chegou numa coisa curiosa. Todos os gráficos partiam de um mesmo ponto. E esse ponto marcava a temperatura de menos 273,15 graus Celsius. Todos esses experimentos marcavam a temperatura de menos 273,15 graus Celsius. De novo, ele não mediu esse valor de temperatura
temperatura no laboratório. Mas esse valor de temperatura tem algo especial. Por quê? Esse seria o valor de temperatura para qual a pressão do gás vale zero. Como assim pressão do gás vale zero? Significa dizer que a essa temperatura não há mais pancadas na parede do recipiente. Ou seja, esse é o valor de temperatura para qual o gás perdeu seu grau de agitação. Então o Kelvin entendeu que esse valor de temperatura representava um limite inferior de temperatura na natureza, a menor temperatura que se poderia chegar. Hoje nós sabemos que essa temperatura ela é inatingível, mas de qualquer forma ela representa um limite inferior na natureza. Kelvin então pensou o seguinte: se temperatura está associada ao grau de agitação das partículas e menos 273,15 graus Celsius representa a temperatura para a qual o grau de agitação vale zero, é muito mais lógico eu começar a medir a temperatura a partir daqui. Então a ideia da escala Kelvin é simplesmente mudar o início da contagem da escala Celsius. Como assim? A decisão do Kelvin é falar que menos 273 graus Celsius, eu vou ignorar esse vírgula 15, tá? A partir de agora será o zero Kelvin. Então menos 273 graus Celsius é o zero Kelvin. Atenção, zero Kelvin. Para a escala Kelvin a gente não coloca grau, então não é graus Kelvin. Esse tal zero Kelvin hoje é apelidado de zero absoluto. Então o zero absoluto corresponde ao menos 273,15 graus Celsius. Mas observe, ele só mudou o início da contagem, ele não mudou a proporção entre as escalas, de tal forma que o menos 272 graus Celsius passou a ser o 1 Kelvin. O 0 graus Celsius passou a ser o 273 Kelvin. O 100 graus Celsius passou a ser o 373 Kelvin. Com isso daqui fica fácil de você perceber que para chegar na temperatura em Kelvin é muito simples, né? Para chegar na temperatura em Kelvin, basta você pegar a temperatura em Celsius e somar 273 a ela. Então é assim que a gente faz a conversão. Então, somando 273, você vai saber quanto vale a temperatura na escala Kelvin. A escala Kelvin é conhecida como uma escala absoluta. O que significa dizer que ela é uma escala absoluta? Que ela não admite valores negativos. Na escala Kelvin não faz sentido uma temperatura de menos 5 Kelvin. Afinal de contas, menos 5 Kelvin, você estaria abaixo do mínimo, né? Que é o menos 273 graus Celsius. Então a escala Kelvin só tem valores positivos, ou seja, ela é uma escala absoluta. Agora, observe também que a proporção entre as escalas, as variações, é de 1 para 1, né? Menos 273 é o zero. Se eu aumento 1 grau Celsius, eu aumento 1 Kelvin. Se eu aumento 273 graus Celsius, eu aumento 273 Kelvin. Ou seja, a variação de temperatura em Kelvin, delta TK, delta representa a variação, é igual à variação de temperatura em Celsius. Delta TK é igual a delta TC. As temperaturas são diferentes, mas as variações são iguais. Isso é muito importante porque, igual eu disse, a escala Kelvin é a escala do Sistema Internacional de Unidades. Mas, muitas vezes na física, nós vamos trabalhar com variação de temperatura e não com a temperatura propriamente dita. Vou te dar alguns exemplos. Na dilatação, inclusive tem vídeo aqui no canal, na dilatação eu te ensino lá sobre a dilatação linear. Delta L é igual a L0 alfa delta T. Repare, é a variação de temperatura da barra. Outra situação, na calorimetria, Q é igual a MC delta T. Delta T é a variação de temperatura do corpo. Todas as vezes que você estiver trabalhando variação de temperatura do corpo, você pode, sem o menor problema, usar em Celsius. Por quê? Porque variação em Celsius é igual a variação em Kelvin. Então não precisa ficar com essa tara de ai meu Deus do céu, tem que passar para Kelvin. Não há essa necessidade. Mas, em alguns momentos da física, nós vamos trabalhar com a temperatura. Por exemplo, equação geral dos gases ideais. PV igual a nRT. Observe que aí é T, não é delta T. E sendo T, você tem que trabalhar obrigatoriamente em Kelvin. É por esse motivo, inclusive, que muitos alunos costumam errar questões de gases. Então lembre-se, se tem temperatura, vai ser Kelvin. Mas se for delta T, sem estresse, pode colocar em Celsius. E aí eu tenho uma última pergunta para vocês. Rodapézaço de página, hein? Só para você não sair desse vídeo e falar assim, eu já sabia tudo que o Thales falou. Pergunta, a escala Kelvin é a única escala absoluta? Sim ou não? Não, a escala Kelvin não é a única escala absoluta. Tudo bem que a escala Celsius e Fahrenheit não são absolutas, elas têm valores negativos. Mas existe uma outra escala que a gente não costuma trabalhar muito, e vários livros de física nem citam essa escala, chamada escala Rankine, ou Rankine. A escala Rankine também é uma escala absoluta. E qual que é a história da escala Rankine? A escala Rankine faz a mesma coisa que a escala Kelvin fez para Celsius, que é zerar o menor valor, só que ela faz para a escala Fahrenheit. Então é como se
fosse assim, ó, menos 273 graus Celsius é o menor valor de temperatura na escala Celsius. Qual que seria esse valor na escala Fahrenheit? Bom, aí você tem que lembrar a fórmula de conversão entre Celsius e Fahrenheit. A fórmula de conversão, deixa eu anotar no cantinho aqui, ó, é TC sobre 5 é TF menos 32 sobre 9. Se você joga aqui o TC valendo menos 273, vou te dizer quanto que você vai encontrar em Fahrenheit. Menos 459. Então o que significa isso? Menos 459 graus Fahrenheit é o menor valor de temperatura que se pode chegar em Fahrenheit. O que a escala Rankine faz? Ela pega esse valor de menos 459 e chama de zero Rankine. Ou seja, observe que ela também não vai ter valores negativos. Inclusive a conversão para a escala Rankine seria assim: a temperatura em Rankine é a temperatura em Fahrenheit mais 459, que seria o menor valor na escala Fahrenheit. Então é a mesma coisa que a Kelvin fez para Celsius, a Rankine faz para Fahrenheit. Mas é um mega rodapé de página, quase não aparece nos vestibulares. Então é isso, objetivo cumprido aqui no nosso vídeo. Te apresentei então a escala Kelvin, uma escala muito importante no estudo da física. E termino esse vídeo com uma indicação. Existe um vídeo da BBC chamado Zero Absoluto. É um vídeo mais extenso, na verdade ele tem até 2 partes, cada uma aí mais ou menos 50 minutos, é quase que um filme. Esse é um documentário bem legal sobre escalas termométricas e o início do estudo da termologia. E você encontra esse vídeo aqui no YouTube. Então procure aí BBC Zero Absoluto, fica como sugestão então, caso você queira um pouco da história desse negócio aqui de escalas termométricas, do estudo de calor, teoria do calórico, é um vídeo bem interessante. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui e aproveite também e inscreva-se no canal. Ativa o sininho para você receber todas as notificações quando eu publicar alguma coisa por aqui. Aproveite também e me siga nas redes sociais no @chamofísico. Te espero numa próxima oportunidade, foi um prazer, tchau! Vamos de Kevin Cris! Vai entrar na mente dela. Ritmo agressivo, 150 quilos. Eu ando levado porque você nunca ouviu. Eu sou eu.